aqui para falar como delegada-chefe da DECRIM. Eu não estou conseguindo ampliar minha tela aqui para mim. Eu sou delegada de Polícia Civil aqui em Brasília há 22 anos e há 2 anos eu estou como titular da delegacia chamada DECRIM, que trabalha com as intolerâncias. É uma delegacia especializada de repressão aos crimes de discriminação racial, religiosa, por orientação sexual ou identidade de gênero, ou contra a pessoa idosa ou com deficiência. E são várias temáticas, né? E hoje a gente fala muito na transversalidade, porque as vulnerabilidades se comunicam, se sobrepõem. Então, é a importância de ter uma delegacia também que não apure apenas uma temática, um tipo de vulnerabilidade. Nisso, você começa a ter uma compreensão maior das vulnerabilidades, da diversidade, das peculiaridades também. Então, você acaba trabalhando, capacitando profissionais que tenha esse entendimento maior, essa compreensão maior, e não apenas só idoso, só pessoa com deficiência, só raça, ou só população LGBT, ou religião. E, assim, falando da proteção, eu sempre falei assim para as pessoas, quando eu vou tratar de temas da pessoa com deficiência, aqui em Brasília nós temos a Secretaria da Pessoa com Deficiência, e a secretária é a deputada Rosinha, que é cadeirante, né? E ela é uma pessoa muito proativa, e nós temos conversado muito sobre a invisibilidade da pessoa com deficiência. Por quê? Porque na delegacia e nas delegacias, aqui no Distrito Federal, nós temos a delegacia especializada, mas nós temos também 31 delegacias distribuídas nas cidades satélites e que também podem registrar ocorrências, né? Com todas as temáticas, de todos os crimes podem ser registrados em todas as delegacias. Nós temos uma seção especializada também em cada delegacia no DF, que chama SPCOM, que trabalha com as vulnerabilidades, e temos uma seção também especializada para atendimento de mulheres. E o número de registro de ocorrência é muito pequeno, né, das pessoas com deficiência. Por isso a gente fala nessa invisibilidade, né? Nessas cifras ocultas, né? As pessoas não têm a acessibilidade, muitas vezes, quando são vítimas de violência, de procurar a delegacia por questão de acessibilidade, às vezes é uma limitação física, a limitação da fala, de pedir ajuda, né? E temos também a questão da falta de conhecimento, às vezes, das pessoas, dos familiares, dos professores, né? De entender o que significa esse tipo de violência, né? Às vezes a pessoa entende que violência só seja violência física, os maus tratos. Então, a gente tem aqui, na nossa experiência, essa dificuldade, né, de as vítimas chegarem até a delegacia. E o que a gente tem feito com isso? São campanhas, né? Nós temos uma parceria aqui com a Secretaria da Pessoa com Deficiência, por exemplo, agora nós capacitamos todos os nossos servidores da DECRIM para ter o primeiro atendimento com pessoas surdas. Nós não formamos intérpretes de Libras, porque é bem demorado, e nós temos uma parceria aqui com a Secretaria, que tem uma central de intérpretes de Libras. Então, tudo que nós precisamos deles, eles nos enviam um intérprete para fazer essa mediação, né, dessa fala, desse relato que a vítima nos traz. Na verdade, travou aqui, está falando, Larissa? Tá sim, Ângela, tá Falando, perfeito. Ângela. Tá Travou? perfeito. Não, tá falando. Eu vi uma mensagem aqui dizendo que estava travado. Então, pegando aqui o raciocínio, né? Então, nós temos essa parceria, por exemplo, com a Central de Intérpretes de Libras. Então, qual é esse curso? O curso que foi feito para os nossos policiais
é um curso que nós vamos dar o acolhimento, o primeiro atendimento, saber se comunicar com a pessoa surda, por exemplo, o básico, né? Que ela seja bem-vinda, que ela se acalme. São palavras assim que nós aprendemos, qual é o nome dela, qual é o nosso nome, a identificação. Então, é o preliminar, nós aprendemos isso, e de acolhimento, né? Porque a linguagem de Libras, né? É uma outra língua, né? Que tem todas as gírias, tem a sua forma de falar, realmente é um outro idioma. Então, como nós não somos formados, muitos não são, temos alguns que são, mas todos têm essa formação básica que foi um curso dado. E a gente está pretendendo também levar isso para todas as delegacias, que nós ainda não temos, mas temos esse acordo, né, com a secretaria, que quando nós precisamos, nós acionamos. Então, a delegacia especializada que trabalha com vulneráveis, né, eu costumo dizer e tenho muita honra de estar à frente da DECRIM, porque para mim ela é uma delegacia considerada abrangente os direitos humanos, né? Óbvio, todos os tipos de crime, quando você é vítima, está violando o seu direito, né? Dentro da definição complexa do que seja de direitos humanos, né? Então, a vítima está dentro disso. Mas algumas temáticas são mais consideradas vulneráveis em razão da sua condição, em razão da sua necessidade, em razão da sua fragilidade física ou intelectual, ou por tantas outras questões peculiares a cada uma das pessoas, não necessariamente a pessoa, por exemplo, com deficiência, a pessoa idosa, a pessoa, as questões de raça, etnia, origem, procedente, que já são mais suscetíveis, por exemplo, a ataques, né? A população LGBT, algumas comunidades religiosas. Então, existe uma necessidade de a delegacia ter esse preparo de acolhimento. Então, quando perguntam para mim qual é o diferencial da DECRIM, para mim o diferencial da DECRIM é o acolhimento. Eu acolher essa vítima, essa pessoa que nos procura, que foi vítima de uma discriminação, de uma violência, em razão da sua condição com deficiência, que é a temática aqui hoje, nós sabermos acolher essa pessoa para que ela não se sinta revitimizada, para que ela não se sinta novamente ofendida, discriminada. Então, eu acho, na minha percepção, e assim, o que nós trabalhamos na delegacia, primeiro é esse acolhimento, porque no demais vai ocorrer, na grande maioria, como todas as investigações. Óbvio que nós temos temos também dentro da investigação um olhar mais específico, com perguntas específicas, na questão, por exemplo, do bullying, a gente tem um olhar diferenciado nas perguntas, né? Então, dependendo da nossa pergunta, do nosso direcionamento de investigação, a gente vai obter aquilo que a gente está procurando mesmo. Então, é também uma investigação especializada. Mas o grande diferencial mesmo, na minha percepção, é esse acolhimento, né? Que nós precisamos passar por uma formação, uma capacitação, para a gente entender todo o processo, as particularidades, as peculiaridades da pessoa que vive, por exemplo, dos pais responsáveis, cuidadores, professores, da pessoa com deficiência, por exemplo. Então, nós temos que ter esse olhar, entender qual é essa rotina também dessa pessoa, para a gente também não revitimizar ou não causar uma carga maior de sofrimento nessa pessoa, nesse cuidador, que já passa por tantas dificuldades, que já passa por tantas discriminações. Então, quando essa pessoa nos procura, ela já passou por inúmeras situações que ela não procurou a polícia, por exemplo, né? Às vezes, ao longo da vida, se for uma pessoa com deficiência que já é congênita, digamos assim, então, ao longo da vida já passou. Ou se foi adquirida, também ela, com certeza, já sofreu muitas violações até ela procurar a polícia, por exemplo.
E a partir daí, o que nós fazemos? A polícia também não trabalha sozinha. Nós temos uma rede parceira. E essa rede, ela precisa funcionar. Óbvio que eu estou falando para pessoas aqui, eu acho que talvez do Brasil todo. Mas, assim, cada estado tem a sua realidade, né? E no DF nós temos uma realidade, ainda estamos aquém do que deveria ser, mas assim, bem superior a muitas realidades de vários estados do Brasil. Isso a gente tem visto, né? Muitos estados não têm uma delegacia específica para pessoa com deficiência, não tem profissionais. Então, assim, é bem difícil a realidade em outros lugares. Mas aqui no DF, e que isso sirva como referência, e tem servido, né, como referência para outros estados, de boas práticas, né? Então, a partir da criação dessa delegacia, que é uma delegacia pioneira, de vanguarda, né, que traz uma nova visão, uma nova forma de fazer de se fazer investigação, uma nova forma de acolher as vítimas, que isso seja levado também como boas práticas, políticas públicas diferenciadas, integradas dentro dos direitos humanos, e a gente acredita que isso possa, sim, criar mais um leque, né, para as pessoas poderem procurar. Então, aqui nós temos no DF uma rede parceira muito grande, né? Nós temos um contato muito próximo com a Defensoria Pública, aqui tem uma promotoria específica da pessoa com deficiência, então a rede ela é muito próxima. A Secretaria da Pessoa com Deficiência, então acho que nem todos os estados têm uma secretaria específica para essa temática, o que facilita sobremaneira a criação de políticas públicas, investimento, campanhas, como eu disse. Existem as cifras ocultas, né? a invisibilidade. Então, quando você tem essa rede parceira funcionando bem, você tem maiores condições de investir em informação para a população, né? Em campanhas informativas, de trabalhar com as escolas, de trabalhar com os professores, de trabalhar com clínicas. Então, é todo um olhar bem diferenciado. No início, sobre a proteção, Larissa, e a delegacia, é isso assim que eu tenho no geral para falar, né? Se você quiser intervir com perguntas, eu agradeço. Oi, Ângela, quero te agradecer pela palestra. Eu acho que é isso aí mesmo que a gente precisa, né? Que as pessoas denunciem mais, procurem mais os direitos delas, que as pessoas busquem políticas públicas no que diz respeito à violência contra as pessoas com deficiência e demais vulnerabilidades, que cada estado tem a sua secretaria, isso é o mínimo, né, para pessoas com deficiência. Uhum. Essa rede que você falou é muito válida. E aí, eu acho que a gente tem uns 5 minutos, tem uns minutinhos. Você quer que escreve no chat ou a pessoa pode abrir o microfone e perguntar? Pode abrir. Pode? Então, pessoal, eu quero... a doutora Ângela, hoje ela tinha um compromisso muito importante, mas como ela tinha fechado a agenda com a gente, né, Ângela? Ainda assim, ela disponibilizou o horário dela para vir, eu agradeço. Então, se alguém quiser rapidinho fazer alguma pergunta para ela, ela está disposta a responder. Fiquem à vontade. Enquanto eles não abrem, Larissa, é muito importante a denúncia, né? Aqui nós temos no DF o canal 197, nós temos a delegacia eletrônica também, e nacionalmente nós temos o Disque 100. E eu deixo registrado aqui a importância, né, de cada vez mais as pessoas se conscientizarem dos crimes, né, da violência psicológica, da violência física, dos maus tratos, do abandono, do bullying mesmo, né? Então, assim, das brincadeiras, das injúrias. Então, assim, que tudo aquilo que ofende, ele deixa de ser brincadeira e passa a ser crime, né? Então, a diferença entre uma injúria e uma brincadeira é onde está ofendendo. Então, passou a ofender, a causar dor no outro, aquilo ali não é brincadeira mais. Então,
se eu fui ofendido, então ter essa consciência, né? As pessoas que cuidam, as pessoas que estão mais próximas das pessoas com deficiência, sejam elas autônomas ou não, mesmo as autônomas, mostrarem para elas que elas precisam ser respeitadas, que elas precisam se impor, que elas podem e devem buscar os seus direitos. Então, assim, a denúncia é muito importante, seja indo às delegacias, ou seja, fazendo uma denúncia, por exemplo, no canal Disque 100, porque essa denúncia chega para a gente e a gente vai às casas para buscar, para investigar, essa investigação é feita. Então, se eu não tenho denúncia, claro, a gente acredita que tem as cifras ocultas, mas eu preciso das denúncias para a gente saber onde está acontecendo, isso é análise criminal. E a partir das denúncias, das estatísticas, que se criam políticas públicas para combater esse tipo de crime, sabe? Para a gente investigar como os crimes estão ocorrendo, né? Onde ele está, como eu devo fazer, como o Estado deve agir. Então, é muito importante, eu deixo registrado aqui nesses últimos minutos, a importância de se fazer o registro da ocorrência policial, seja indo à delegacia ou pelo canal de Disque Denúncia ou pela delegacia eletrônica. Parece que alguém fez uma pergunta. Eu lembro até que a gente conversou rapidinho sobre o bullying. O bullying é tudo aquilo que machuca, né? Aí deixa de ser uma brincadeira. E por ser muito abstrato, às vezes é muito difícil de comprovar o bullying, né? Uhum. E, assim, eu acho que isso é geral, porque tem adultos que fazem a bullying com adultos, né? E que comete bullying com adulto. E as crianças vão aprendendo. O bullying ele não é brincadeira, o bullying está numa figurinha, o bullying está num emoji, o bullying está numa frase, o bullying está num olhar, o bullying ele está presente em todo lugar. E ele é muito difícil de ser comprovado. Eu já fui dona de escola e sei que era muito difícil da gente explicar para a mãe, porque a mãe, mas era uma brincadeira, mas machucou, é bullying, né? Então, a gente conversou muito sobre isso. Eu acho que tem que ser combatido, né? Assim, eu acho que tem educadores aqui, não sei, profissionais, terapeutas, tem que ser combatido desde casa com seus filhos, como nós criamos os nossos filhos, tudo aquilo que machuca, independente da pessoa ter ou não uma deficiência, qualquer pessoa, né? Se é gordo, se é magro, se tem um cabelo assim ou assado, a gente estava falando hoje, né, da dificuldade que a nossa sociedade tem de conviver com tudo que é diferente. Nós somos diferentes, todos nós somos diferentes, nós somos plurais, nós somos seres humanos e cada um com a sua particularidade, com a sua necessidade também, porque independente da deficiência ou não, cada um tem uma necessidade, tem o seu tempo. Então, a gente precisa rever esses conceitos padrões que foram estabelecidos e aceitar tudo aquilo considerado fora do padrão, né? E respeitar as pessoas, respeitar a dignidade humana. E esse é um dos trabalhos da delegacia que trabalha com a discriminação, que é a DECRIM. Ângela, eu acho que a pergunta não está aqui, mas eu vou pedir, porque a gente tem poucos minutos, pedir para as mães que quiserem abrir o áudio, perguntar. E ontem eu estava vendo também sobre o crime de tortura, né? A gente acha que tortura é pegar uma pessoa e torturar, né? Ali, e tem essa diferença, né? A tortura psicológica, que eu acho que está acontecendo muito. Até o Caio falou sobre isso, mais ou menos. Essa tortura que, na verdade, é constranger o outro, né? Uhum. Deixar o outro constrangido em determinadas situações. Isso acontece muito com as pessoas com deficiência também. E é um crime tão bárbaro, né? Essa tortura, porque ele acontece de uma forma tão sutil. Né? Isso. É muito importante essa questão da tortura, seria psicológica, que a gente considera como violência psicológica. Ela é uma das piores violências que tem, porque a partir dela é que entram as outras violências. Porque o que é a violência psicológica? É eu diminuir a autoestima dessa pessoa, é eu diminuir a autodeterminação dessa pessoa. Então, a partir do momento que eu faço isso, que a pessoa está sem autoestima, sem autodeterminação, sem a vontade dela própria, né, sem conseguir impor a vontade dela, então as portas foram abertas para outras violências, como a violência doméstica, a violência física, a violência moral, que são xingamentos, a violência física, que são lesões, a violência sexual, né, a violência patrimonial. A gente pega muitos casos de violência patrimonial
que as pessoas apropriam, por exemplo, do cartão de aposentadoria da pessoa com deficiência, por exemplo, e não direciona o curador, às vezes, entendeu? E é muito importante a curatela, determinar a curatela, porque dentro da curatela se tem prestação de contas, e quando não tem, fica esse desvio, fica a briga. Então, às vezes, a gente pega familiares brigando pelaquela pessoa, acontece muito com o idoso e com a pessoa com deficiência, brigando por aquela pessoa, mas o foco não é a pessoa, o foco é esse dinheiro para ser desviado. E aí onde entra também a nossa investigação é diferenciada quando a gente vai a um local desse que tem desvio de proventos, por exemplo. Aí lá a gente observa se essa pessoa, se ela toma remédio, se tem receita, se os remédios estão ali, como está a geladeira, como está a casa dessa pessoa, condições de higiene. Então a gente precisa de tudo isso para a gente fazer uma análise, um relatório, para saber se há crime ou não. Então, acontece muito essa questão, e o principal delas é que quando eu falo em violência psicológica, a gente precisa trabalhar a inclusão tanto das pessoas idosas, que são onde mais acontece, das pessoas idosas e das pessoas com deficiência, a inclusão, não só a gente falar em inclusão escolar, a inclusão no seio familiar mesmo. Porque muitas vezes essa pessoa é escondida, ela é tirada do seio da família, do convívio social, do convívio familiar, do convívio na escola. Então, às vezes, dentro da própria família, da pessoa com deficiência, essa pessoa já se sente excluída dentro do seu próprio ambiente, onde ela deveria ser amada, onde ela deveria ser acolhida e respeitada. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta para a doutora Ângela? Ela está disposta a responder. Larissa, posso fazer uma, Valci? Oi, Valci, fica à vontade. Existem alguns casos de as pessoas não saberem até lidar com a deficiência, né, ou com o autismo, alguma coisa, e acabam fazendo coisas erradas, no lidar ou no proceder com essas crianças. No caso, a delegacia tem esse poder vamos dizer assim, poder não, né? Vocês têm o costume de orientar essas famílias quanto ao próprio atendimento com as crianças ou com o adulto autista? Sim, é aí que entra. Obrigada pela pergunta. Eu não consegui ouvir o nome direito. Valcir, eu acho, Valcir. Essa a importância da capacitação dos profissionais, porque muitas vezes nós recebemos uma demanda que não é criminal, né? Às vezes, e aí cabe a gente a essa orientação, é quase que uma mediação, às vezes, né? Uma composição familiar. Muitas vezes a gente chega a esse... consegui ver agora. A gente chega a esse núcleo familiar que está dependendo mesmo, às vezes, de entender esse processo, de entender ou incluir essa pessoa dentro do seio familiar, das necessidades dela, às vezes é falta de compreensão mesmo, sabe, assim, dentro daquele processo todo que está vivendo. E a pessoa tá todo mundo muito perdido ali dentro daquilo, né? Nem sempre as pessoas, muitas pessoas, eu tenho uma amiga que ela é mãe, o filho dela tem síndrome de Down. Então, quando essa criança nasceu, ela foi buscar, foi procurar, foi tudo, mas muitas pessoas não têm esse conhecimento, ou não têm a possibilidade, ou não têm até como é que eu vou dizer, não é vontade a palavra, falta acesso mesmo, digamos assim, não teve acesso a isso, e então ela tem muita dificuldade de lidar com uma coisa que é nova para ela, né? Você está no seu seio familiar e de repente você se depara com uma situação, muitas pessoas negam, são negacionistas daquilo ali, não aceitam, porque também tem seus preconceitos, né? Daí vem a exclusão familiar, né? Então a gente faz sim esse processo, esse trabalho, e a gente encaminha também para a rede parceira onde pode ajudar, que são os CREAS, a própria Secretaria de Desenvolvimento, às vezes a Defensoria. Então, esse atendimento nosso, às vezes, ele é bem demorado, né? Porque é uma ocorrência, como eu falei, é o acolhimento, e o acolhimento não necessariamente vai terminar no registro de ocorrência. Nós vamos acolher da mesma forma quem nos procurou, se o fato é criminal
ou não, ele vai ser acolhido e direcionado para onde tem que ser direcionado. Nós tínhamos um trabalho que era da constelação familiar, ele foi suspenso, porque a gente depende de fora, né, de parcerias, e a gente está trabalhando nesse sentido de resgatar, porque é muito importante o trabalho da constelação familiar, nesse sentido de todo mundo, cada um dentro do seu papel, da engrenagem no seio familiar, entender todo esse processo da questão da pessoa com deficiência. Só para ilustrar o que eu estou falando, eu sou responsável por uma instituição de crianças autistas graves no Rio. E ali passa por muitas pessoas querendo informação. E a minha pergunta foi exatamente isso, porque eu vejo todo mundo indo lá. E as pessoas que vão exatamente com esse tipo de dúvida, não sabem o que fazem e ficam totalmente perdidos. Aí, com um ou outro esclarecimento pequeno, você já resolve bastante coisa na vida deles, né? Isso. Na familiar, da própria até direcionar no sentido de o que buscar, onde buscar, às vezes é uma demanda de uma curatela, às vezes é uma aposentadoria. Óbvio, nós não vamos resolver, mas a gente direciona, encaminha, dá orientação e a informação onde essa pessoa deve procurar. Então, os profissionais, eu tenho 3 policiais que trabalham no atendimento, né? Toda delegacia tem uma seção específica para pessoa com deficiência, mas o atendimento de frente, que atendem todas as ocorrências, então são profissionais muito assim, capacitados, humanos mesmo, né? Assim, quem trabalha ali na DECRIM não tem como, é todo mundo envolvido na causa, né? Você trabalha mesmo, acaba desenvolvendo, mesmo que você não esteja, digamos assim, no seu lugar de fala, que eu digo que eu não estou em muitos lugares de fala ali, porque a gente representa várias temáticas, né? Mas e isso é interessante trabalhar com a transversalidade, porque você entende que uma opressão se sobrepõe às outras, às vezes, né? Uma mulher com deficiência, que é um tema extremamente interessante de se discutir, ela está muito mais suscetível a sofrer uma violência sexual do que já tem essa opressão pelo fato de ser mulher, que já é mais suscetível a ter uma violência sexual, ainda mais por ser uma pessoa com deficiência, dependendo do nível dessa deficiência que a pessoa tenha. Então, são assuntos que se sobrepõem. Então, eu acho muito importante o fato de você ter uma delegacia com 5 temáticas, por exemplo, de vulnerabilidades, que você começa a entender a sobreposição, né? Então, eu acho que você tem mais capacidade dentro dos direitos humanos de entender isso num nível, numa compreensão maior, né? Numa análise mais complexa do todo. Obrigado pelo carinho aí, meus parabéns pelo trabalho. Obrigada. Ângela, eu estava conversando, pessoal, hoje com a Ângela sobre até um problema pessoal meu que aconteceu com o meu filho, e a Ângela sabe que a nossa luta é grande, né? A Ângela me conhece há muitos anos, sabe que eu não calo, né, Ângela? Não, a nossa luta é grande. Não pode. Eu não calo, e sabe que a nossa luta é grande, a luta da Ângela também é, então a gente tem muitas mães aqui que trabalham em prol do ativismo, em todos os setores, né? Seja o filho com superdotação, seja o filho com TDAH, seja o filho cadeirante, seja o filho cego, seja o filho surdo, seja o filho diferente, o adulto diferente. Então, a gente tem que lutar por essas políticas públicas aí mesmo, por essas secretarias, por esse direito. Ângela, eu fico tão feliz de você estar aqui e de poder contar com o seu apoio e poder contar com pessoas igual a você, nesses núcleos, sabe? Nesses lugares, porque a gente precisa muito. Eu tive com um autista leve em Brasília, Ângela, no sábado passado. E, assim, às vezes o autista leve, ele quer deixar de ser autista, eu te falei isso hoje no telefone. Ele quer deixar de ser autista não é porque o autismo incomoda ele, mas porque ele sofre preconceito, porque ele sofre discriminação, porque ele sofre falta de compreensão, porque ele sofre bullying. Então, as pessoas ficam querendo deixar de ser quem elas são, não por elas, não porque aquilo ali seja importante para elas, mas para agradar, para não sofrer abuso de outras pessoas, né? Então, vamos ficar de olho nisso daí, porque o Dr. Caio falou dessas questões da tristeza, da depressão, a gente ser mais gentil com o próximo. Tem alguma outra mãe que quer perguntar? A gente ainda tem 5 minutinhos aqui.
Querem falar alguma coisa para a Ângela? Eu acho que eu queria deixar um recado para as mães, Larissa. Então deixa, Ângela. Eu também sou mãe, né, de um menino superdotado, inclusive foi sua irmã, né, psicóloga, quem diagnosticou, muito, muito pequenininho. E eu também, no início, eu não queria, eu achava que fosse rotular, que ele fosse sofrer muito, uma pressão muito grande, e foi muito importante. E até hoje eu ainda tenho dúvidas. Uma palestra que nós fizemos, o live, não sei, eu conversei com alguns autistas, né, que são adultos, e até hoje eu não sei, ele já trouxe para mim que ele acha que ele tem alguns traços, né, da questão do autismo, e me doeu muito porque só foi diagnosticado essa questão das altas habilidades, e ele tem muitas dificuldades sociais, que ele, ao longo da vida, talvez por falta de diagnóstico, ele tivesse uma cobrança maior, né, porque era mais lento de entender coisas, questões concretas, e ficou muito focado nas altas habilidades, né? Até o ponto dele não querer fazer faculdade, ele não queria fazer faculdade, então conseguiu, ano passado ele entrou, está fazendo letras, está bem, mas assim, a gente sofre também uma pressão muito grande, né? Social, do meu parceiro, do pai que não entendia, eu tinha um outro parceiro, que era muito próximo, mas não entendia, não compreendia, né? Porque agia daquela forma. Então, assim, eu acho que as mães, o recado que eu deixo aqui de cuidado, né? Cuidado da gente também, né? Da gente, eu acho que nós, enquanto mães, pais, cuidadores, né? Mas assim, eu estou falando como mãe, óbvio, mas eu acho que a gente precisa também se cuidar, a gente precisa também tirar menos a culpa da gente. Eu sei que é difícil, porque eu brinco que a mãe tira o filho e põe uma culpa dentro, né? O tamanho do bebê, você tira o bebê e põe a culpa. Qualquer uma que seja a mãe. Mas, assim, eu deixo o meu carinho aqui mesmo, especial. Dentro das temáticas que eu trabalho, eu sou mãe de um superdotado, e esse mesmo superdotado, ele é gay, então eu sou mãe da diversidade mesmo, sou assumidamente. Então, assim, a minha luta também para que meu filho seja respeitado em todos os aspectos, assim como os outros. Eu também luto, óbvio, que eu sou uma leoa mesmo, mas, assim, o que eu deixo recado aqui, o meu beijo de luz, que eu sempre gosto de mandar, é para a gente se acolher mais e se cobrar menos. Deixo aqui como mãe e como delegada, eu acho que procurem sim seus direitos, e incentivem mais os seus filhos ou as pessoas com quem vocês convivam que tenham algum tipo de deficiência, a se imporem, a levantar essa autoestima, essa autodeterminação e a se respeitarem. E, no mais, eu estou aqui à disposição sempre, a Larissa sabe que pode contar comigo. Nem sempre eu consigo dar todo o suporte, porque a demanda é muito grande, são 5 temáticas, cada temática dessa é um universo muito grande, então a demanda também é muito grande. Mas estou à disposição no que precisar. Se quiserem conhecer a delegacia, a DECRIM, quem for de fora ou daqui, a delegacia está sempre de portas abertas. A delegacia funciona de segunda a sexta, de meio-dia às 19h, e nos finais de semana, todas as delegacias do DF, elas estão abertas em regime de plantão. Então, não deixem de denunciar e vamos criar as estatísticas, porque os crimes estão acontecendo, eu não acredito que não aconteça, só não chegam para serem investigados, e vamos transformar isso em estatística para que possa ser transformado em políticas públicas. Muito obrigada, né, pelo convite, honrada de estar aqui com vocês, e depois eu gostaria de assistir as outras palestras, se ficou gravada, não sei. Ângela, muito obrigada. Fala oi pro pessoal De primeiro. nada. Ei, tia Larissa, ei, tia Ângela. Dá um oi pro pessoal. Oi. Ai. Muito Oi. obrigada. Essa mamãe está conversando. Acho que é de uma extrema importância que as famílias tenham essa consciência, tá? Que o que é crime, o que é brincadeira, tá? Eu peço a vocês, pais e mães, levem essa palestra a sério, tá? Como prevenção do futuro dos filhos de vocês. Porque o grande problema, Ângela, só para terminar, é o silêncio, sabe? O silêncio dos bons fortalece os maus. Sim. Sabe? Então, olha,
Não Com tenham vergonha, certeza. não tenham receio e defendam aquilo que é seus. Aquilo que Deus deu para vocês, tá? Eu sou meio, assim, um pouco protetora, né? Mas eu também cobro muito dos meus filhos, tá? Já corrigi os meus filhos com bullying, né? Já passei por um episódio de bullying e a minha postura sempre foi essa. Enquanto tiver fôlego, eu não vou me calar. Isso. Tá? Eu queria dedicar essa palestra a todas as crianças, pessoas que um dia sofreram algum tipo de agressão. Obrigada. Por nada. Beijo. Estou à Beijo. disposição. Abraço.